Você gosta de moda? Pois é, agora é hora de falar sobre moda. Você conhece o VESO Instituto de Moda? O VESO Instituto de Moda é uma escola com mais de 70 cursos. Uma escola de modelagem, corte e costura, designer de moda. Tire seus projetos do papel. Se você estiver em Campinas, você pode fazer cursos presenciais. Se você estiver fora da região de Campinas, você pode estudar no VESO Instituto de Moda através das plataformas online. E ainda você conta com materiais didáticos diversos que facilitam o seu aprendizado. Para maiores informações, simples assim, é só você clicar no QR Code abaixo e nesses telefones, acessar esses telefones e obter todas as informações. Faça a moda, faça você mesmo com o VESO Instituto de Moda. Descubra o Recanto das Pérolas, a mais recente novidade da Zoom Engenharia em Hortolândia. Apresentamos casas e apartamentos de 2 dormitórios com lazer completo. Torne realidade o sonho da casa própria com ofertas especiais. Este é o lançamento mais aguardado de 2024 com condições exclusivas do programa Minha Casa Minha Vida. Não perca essa oportunidade única. Visite-nos hoje mesmo e garanta o seu lugar nesse paraíso residencial. Olá, muito boa noite! Começou a Visão de Esporte aqui na tela da TV Cultura Paulista. Hoje é segunda-feira, estamos ao vivo aqui na TV Cultura Paulista para falar tudo o que rolou da rodada, final de semana, Série C, Série B, Série A, Seleção Brasileira. Olha, novidades, hein? Novidades. A gente esperava, mas tem gente na bancada aqui que não concorda com a decisão. Mas seja bem-vindo aqui no Visão de Esporte na TV Cultura Paulista. Hoje a bancada ela é sempre pesada, ela tem poucas pessoas. Produção, já joga aqui na geral. Poucas pessoas, mas ela é pesada. Primeiro eu vou falar com Lucas de Souza. Boa noite, Lucas. Boa noite, Bruno Zorca, o craque Zenon. Você ligado, conectado com a gente aqui no Visão de Esporte na TV Cultura Paulista. Pois é, rapaz, muita coisa aconteceu nesse final de semana de futebol. A Ponte Preta joga daqui a pouquinho contra o Ituano no Novelli Júnior. É o grande teste da Ponte Preta, mas o assunto dessa segunda-feira é a vinda do Dom Carleto, né? Carlo Ancelotti, o novo técnico da seleção brasileira. Polêmico, hein? Polêmico. Mas, ó, de antemão já vou me posicionar aqui, Bruno Zucchi. Não gostei da vinda do Ancelotti, mas eu explico já já o porquê. Vamos falar muito aí da vinda do italiano Ancelotti, né? Podemos dizer assim, Zenon? Boa noite. Boa noite, Bruno. Boa noite, Lucas. Boa noite, amigos de casa. Pois é. Essa novela já vinha se estendendo há muito tempo e eu sempre contrariando, porque eu não gostei e não vou gostar. É lógico que futebol é imprevisível, ele pode até fazer um grande trabalho aqui na seleção brasileira. Será o estágio dele. Para vocês terem ideia, será o estágio dele como técnico de seleção. Porque ele está na Europa já faz, olha... Ganhou tudo também na Europa, né, Zenon? Não interessa. Ganhou em clube. 5 Champions League. Ganhou em clube. Todos os campeonatos, todas as ligas, né? Sim, e por que não é técnico de uma seleção na Europa? A Itália deveria ter chamado ele, né? Há tempos. Qualquer outro país teria que ter chamado ele se ele fosse fantástico. Muito então, bem. Eu não aprovo também essa contratação aí da CBF. E outro detalhe, agora saindo do técnico, que final de semana com uma enxurrada de gols que dificilmente será quebrada, hein? O que nós tivemos de goleadas, eu acredito que esse número de gols que fizeram nessa rodada não vai acontecer novamente. Muito bem, que tá dizendo, muitos gols aí na rodada do Brasileirão. O Fortaleza goleou o Juventude 5-0. Juventude, vários gols do Flamengo também, um golzinho modesto ali, mas o Flamengo sempre vencendo. O Palmeiras também venceu de 1-0. Vamos falar daqui a pouco, o Palmeiras venceu do Corinthians naquela grama, que é um tapete, né, Zenon? Põe tapete nisso, É cara. muito liso aquilo lá, né?
Quem reclama daquilo ali não sabe jogar futebol. Meu Deus do céu. Exatamente. Ô Lucão, Diga. ontem, dia 11 de maio, Dia das Mães. Exatamente. Importante, né? A mãe, né? Dar um grande abraço, aproveitar, né, para todas as mamães deste planeta Terra e, ó, dizer o seguinte, Dia das Mães não é só no Dia das Mães, não. Você que tem sua mamãe, beije, ame, valorize. Mamãe só tem uma, aquela que cuidou de você, né? Aquela que te criou, aquela que te aconselhou. Então, aproveite, ame, beije enquanto pode, porque infelizmente, né, Bruninho, Craque Zenon, não dura para sempre, né? Exatamente, ô Zenon. Independente se for mãe de sangue, mãe de biológica, a pessoa que tá ali é importante, né? Com certeza. Para educar a criança para a sequência de vida. Isso é muito importante, ter uma mãe que possa fazer isso, né? A minha completou 100 anos, para você ter ideia. 100 anos de idade. Já vai para o 101 esse ano, né? Então, gerar um ser humano é algo inacreditável. Então, tem que valorizar muito essa mulher. A minha mamãe foi uma guerreira durante aí 80, 70 anos, vamos lá, 70 anos. Foi guerreira ajudando meu pai para alimentar os 9 filhos. Olha só, Zenon. Tem que tirar o chapéu, né? Exemplo, né? Tem que Exemplo de A vida. genética é boa, hein, Zenão? Eu acho que vai chegar aí o quê? Uns 150 anos, o homem vai estar não. voando. Rapaz, tá jogando bola. Ó, ouso dizer, se botasse pra jogar no meio campo do Guarani ali, rapaz. Olha, vou te falar, viu, Lucas? O Guarani tá precisando de um 10 faz tempo, hein, Zenão? Se futebol fosse igual ao basquete, eu estaria jogando. Estaria profissionalmente, jogando, fácil. entendeu? Olha lá. Porque entraria 10 minutos, sairia, Sairia, né, Zenão? voltava mais 10 minutos, sairia, entendeu? Mas infelizmente não é igual o basquete, nem vôlei. É né? verdade. Então, E futsal também, né, Zenão? futsal. Eu fico satisfeito em estar jogando com a seleção brasileira de Masters, com a seleção do Corinthians. Tenho jogos todos os finais de semana e dando show. Eu não vou jogar, eu vou dar show. Ô Zenon, você já viu o Danilo Palma jogar ou não? O Danilo Palma deve ser aquele lateral, rapaz. Entendeu? Não, meia-direita não. Meia-direita, é o cara. Que meia-direita Zenon, é a velocidade do meia-direita. Tá na moda hoje aquele lateral que não sobe e forma uma linha de 3 zagueiros, né? Danilo é esse cara. Que não sobe, ele é lateral, mas fica numa linha de 3 ali junto com os outros 2 zagueiros. Vai até o meio de campo, volta, ponto. Quietinho, fica Quietinho, quietinho. exato. aí. Grande Danilo Palma, nosso representante, apresentador oficial aqui do Visão de Esporte. Semana que vem, Danilo estará. Ó, ele vai estar na bancada e vai trazer surpresa aqui. Né? Tem chique, surpresa hein? aqui. Que maravilha, cara. Que bom. É. Estaremos esperando aí essa surpresa. Ansiosos estaremos esperando essa Justamente. surpresa aqui, viu? Então já acompanha lá, produção, já coloca lá Danilo Palma SP, já manda mensagem pro Danilo já perguntando qual é a surpresa da semana que vem. Não é não, Zenon? Muito bom. Muito bom. Vamos Vamos aguardar. falar de, Porque vamos faz falar... tempo que ele não aparece. Ó, Ele estava no exterior, né? o Danilo viaja muito, né? Ele foi lá, ele foi conversar não com o para, né? Ancelotti, lá, o É, Ancelotti. vai saber se não foi ele que... Eu acho que foi ele que Foi ele que fez a- viabilizou a contratação? Eu acho que ele foi que intermediou essa transação do Ancelotti para a nossa seleção brasileira. Muito bem, craque Zenon. Ô, Zenon, vou começar com o Lucas. Ô, Lucas, quem Diga. joga daqui a pouco, a Ponte Preta joga fora de casa Exato. em busca da liderança da Série C. Pois é, Bruninho. Aí o último jogo da Ponte Preta venceu no Moisés Lucarelli. Venceu o Anápolis, né? Muito limitado o time do Anápolis, inclusive foi o time que subiu da Série D para a Série C na última temporada, vice-campeão goiano, mas o nível da Série C, apesar de baixo, maior que o Campeonato Goiano, o Anápolis passando muita dificuldade, a Ponte Preta não teve dificuldade alguma para bater o time do Anápolis jogando em casa e encara hoje o time do Ituano, no Novelli Júnior. Eu e o craque Zenon até debatimos aqui em off. É o grande teste da Ponte Preta, né? Não só por ser um confronto regional, tem toda a questão aí de ser um clássico aqui da região de Campinas, mas pela bola que o Ituano tá jogando também. O Ituano venceu o time da ABC por 3-2, jogando no Frasqueirão, em Natal. São considerados meninos do Mazola Júnior, um time muito novo, o Ituano. Tem lá o Vinícius Popó, que subiu com o Capivariano na Série A2, como artilheiro. Tem o Neto Berola, que tá jogando muita bola. Então, o jogo no Novelli Júnior hoje vai ser
um dos grandes testes aí do time da Ponte Preta nesse Campeonato Brasileiro da Série C. Importante lembrar que o Ituano é o líder da competição por conta... Era o líder, não? Porque o Caxias ganhou. Bateu o Retrô Isso. e subiu para a liderança. Bem colocado. À frente do Ituano. Mas o Ituano tá ali, praticamente líder também, né? Aliás, Caxias treinado pelo Júnior Rocha, né? Que até pouco tempo estava aqui no Guarani. Sim. Ô, craque Zenon, daqui a pouco, 19h30, a Ponte Preta enfrenta o Ituano. Quem vencer ali busca a liderança, né? Pela tabela a gente vai analisar daqui a pouco. E essa Ponte Preta aí? O que esperar dessa Ponte Preta aí? A Ponte faz um grande trabalho, cara. A Ponte faz um grande trabalho, inclusive surpreendente. Muito. Né? Surpreendente, estando lá na parte alta da tabela. Era líder até esse jogo do Caxias, para você ter ideia, né? Juntamente ao lado do Ituano, que são 2 clubes que estão muito bem. Maringá tá na briga Maringá também, né? Só que o Maringá perdeu ontem, Sim. né? Foi surpreendido. Mas a Ponte, sem dúvida nenhuma, será o grande teste dela hoje, viu, ô Bruno? Será o grande teste da Ponte para ver realmente se ela tá jogando todo esse futebol. Muito bem. E o Toró, Lucas, vem fazendo uma boa campanha. Deu certo ali o Toró, né? Passou pelo São Paulo, Sim. vários clubes ali. Tem se reencontrado na Ponte Preta. O Jonas Toró marcou o primeiro gol da Ponte no último jogo contra o Anápolis, né? Um gol de centroavante, né? Foi lá no terceiro andar para mandar pro fundo da rede de um toque de cabeça. A Ponte como um todo é um time muito coeso. É um time que se defende muito bem. O Diogo Silva tá numa grande fase. E o Elvis, né? O Elvis jogando muita bola, né? É a diferença nesse meio campo. E quem tá jogando muito bem é o Jean Dias. O Jean Dias é aquele típico jogador chato, né? Quando ele pega na bola, ele dribla. É o cara que também contribui muito no processo ofensivo do time da Ponte. O Alberto Valentim vem fazendo um grande trabalho. Ponte Preta vencendo o Ituano hoje, ou conquistando um ponto fora de casa, que também seria importante. Se mantém aí firme nessa luta pela classificação. A próxima fase aí do Campeonato Brasileiro da Série C. Muito bem, Lucas Souza. Lucas de Souza, né? Isso, Lucas de Souza. Grande Lucas, entende tudo aqui do futebol. Você não sabe quem não está... Zenon de Souza, viu? Zenon de Souza também? Ué. Não, mas é o Zenon. Eu sou Souza. Zenon não tem como... Zenon de Souza. Mas é Souza também? Sou Souza também. Sim, Zenon. Ô, Zenon, sabe quem faltou aqui da bancada? Deve estar lá. Será que ele foi pra Já Itu? berrando e tudo mais. Ele mandou um vídeo aqui. O jogo nem começou e ele deve estar berrando. O diretor mandou a mensagem? Mandou um vídeo. Ok. Vamos ver o que o Fernando Toledo mandou aqui pra gente, análise da Ponte Quero Preta. ver se ele aposta a casa. E aí, pessoal, boa noite, tudo bem? Então tá jóia. Gente, passando aqui para deixar um abraço para toda a nossa bancada, a nossa equipe, aos nossos telespectadores, né? E nós vamos hoje estar ausente do nosso programa, tá? Mas vou deixar um recadinho a respeito do nosso jogo de hoje, a Ponte Preta versus Ituano, vai ser muito bom, vai ser um jogo dos melhores times no momento do campeonato da Série C, né? Eu acredito que a Ponte é favorita, né? Agora, futebol é futebol, né? Ainda mais se tratando de Ponte Preta. E também deixar um abraço ao meu amigo Rubens Cardoso e comentar que o time dele, o Guarani, está caminhando a passos largos para a Série D. E ao meu amigo Zenon, que será difícil ser campeão brasileiro continuando nessa sequência de resultados, né? Então, um abraço a todos, um grande programa a todos e no próximo estarei com vocês. Tchau, tchau. Grande Fernando Toledo. Ô Zenon, os 2 melhores times. O Fernando tá confiante nesse campeonato, né? Tá confiando. E tem que estar, né? Tem que estar porque esse início da Ponte tá sendo muito bom, né? Promissor, né? Justamente, não tem o que questionar. Não tem o que questionar. Mas tem um detalhe importante sobre esse confronto aí. A Ponte Preta não sabe o que é vencer o Ituano desde o dia 28 de junho. Ou seja, há quase 2 anos, a Ponte Preta não sabe o que é vencer o Ituano. De lá para cá são 2 empates e 2 derrotas da Ponte Preta contra a equipe do Ituano. Inclusive na Série B do ano passado, 2-0 no Novelli Júnior e 4-1 no Moisés Lucarelli. Ou seja, nos últimos 2 anos aí, o Ituano tem sido uma pedra no sapato da Ponte. Ou seja, além de jogar fora de casa, todo o contexto, né, do que envolve a partida, a Ponte tem esse pequeno tabu a quebrar aí contra o Galo de Itu. Bom, o Fernando Toledo está confiante, Danilo Palma também. Daqui a pouco, Ponte Preta e Ituano, lá em Itu, é pertinho aqui de Campinas. Mas vamos falar também, Zenon, agora, do vizinho da Ponte Preta, que venceu, aí eu imaginei, agora vai.
aí enfrentou o São Bernardo dentro de casa. Pô, iludiu muita gente, hein, meu? Essa vitória contra o Botafogo lá. Primeiro tempo muito ruim do Guarani. O Guarani perde do São Bernardo dentro de casa. E mudou tudo a comissão técnica. O Elano chegou, mas vai mudar, vai ter que mexer muita coisa, né, Zenão? Ah, tem que mexer, né, Bruno? Quando o resultado não acontece, alguma coisa está errada, meu camarada. Alguma coisa está errada. O time vinha de uma vitória e todos nós esperávamos que teríamos outra vitória contra o São Bernardo. Só que o São Bernardo veio, aproveitou ali um cochilo do sistema defensivo do Guarani, o cara deu um chutão para dentro, a bola entrou e acabou vencendo por 1-0 a equipe do São Bernardo. Um resultado surpreendente, porque dentro de Campinas, geralmente, o Guarani ele é um adversário forte e ainda mais vindo de uma vitória, né? Então esperávamos que o Guarani fosse vencer o São Bernardo, mas não teve a competência suficiente para vencer o São Bernardo. Muito bem, Zenão. Ô, Lucas, o Guarani começou muito mal no primeiro tempo. No intervalo ali teve as mudanças, até melhorou um pouco, mas teve a expulsão lá que acabou com... O Natan, né? O Natan acabou. Exatamente, acabou expulso. ali com a reação do Guarani. E o Guarani perdeu. Eu narrei esse jogo pelo Futebol Interior. Inclusive, todas as informações é da Série C no portal futebolinterior.com.br. Então, Bruno Zurk, foi o pior primeiro tempo do Guarani em 2025, ouso dizer, e o próprio Marcelo Fernandes, na coletiva de imprensa, disse isso, né? Time muito apático, São Bernardo parecia que estava jogando no 1º de maio, impôs o seu jogo, que é um jogo de muita transição, de muito toque de bola, voou pelo lado direito, né, com o Pedro Gabriel, que foi quem fez o gol, o Romisson caiu muito por ali, o Hugo Sanches também, e curiosamente o gol saiu do outro lado, né? Uma tabela do Foguinho ali, com o lateral Pará, o Foguinho recebeu na linha de fundo, chutou cruzada, a bola bateu no Pedro Gabriel, entrou. E no segundo tempo, a entrada do João Vitor deu uma outra dinâmica para o Guarani, mas é visível, né? O trabalho que o Farney Coelho, o próprio Elano vai ter durante essa janela da Série C. O Guarani precisa de um meia de criação, precisa de um centroavante que faça gols. Não dá mais para a bola chegar no ataque do Guarani, passar por todo mundo e ninguém botar a bola para dentro do gol. E eu acho que o Guarani também precisa de pelo menos um volante de contenção, um volante bom para que dê a segurança para os zagueiros poderem jogar tranquilos. E a parte psicológica, né? Depois do gol do São Bernardo, no segundo tempo, a expulsão do Natan, visivelmente a questão psicológica afetou de novo o time. E agora é remar de novo, vai enfrentar o Floresta na semana que vem, um confronto direto. Floresta é o 11º colocado aí, mas venceu duas, né? Venceu duas seguidas aí, tá numa outra condição, mas também começou muito mal a Série C. É jogo pro Guarani vencer na próxima semana, porque a situação é complicada, é preocupante. Muito bem, Lucão. Ô, produção, tem a tabela da Série C aí, pra gente dar uma olhada? O Guarani continua ali na zona ali do... o 17º colocado, 17º né? colocado. Ô, Lucas, o campeonato da Série C, ele é curto, né? É um turno único, só, né? turno E único. os 8 classificados avançam para a segunda fase, é feito um novo chaveamento. O primeiro, o 8º e o 3º e o 6º ficam de um lado da chave. O 4º e o 5º, o 2º e o 7º vão para o outro lado da chave. E aí, turno e retorno dentro dos mesmos grupos. Os semifinalistas, né? Passam os 2 primeiros de cada chave. Os semifinalistas sobem para a Série B, né? E os outros 2 permanecem na Série C na próxima temporada. A conta mágica, Bruno e amigos ligados aqui no Visão do Esporte, para classificação são 29 pontos, né? Já passamos aí 5 rodadas, no caso do Guarani, né? A rodada complementa-se hoje com 2 jogos, Itabaiana e Figueirense, Ponte Preta e Ituano e Ponte em Itu. Então a conta mágica são 29 pontos. O Guarani somou 3 em 5 jogos. A produção já colocou lá o final, né? da tabela? Exatamente. Então, são 3 pontos em 5 jogos. Pensando em classificação, né, Zenon? A conta já começa a ficar mais apertada. O Campeonato do Guarani, infelizmente, nesse momento, é para tentar se manter, né? A preocupação é tentar se manter, como São você 18 bem jogos, disse. né? São 19 jogos. 19 jogos. Olha lá, Zenon, 19 jogos, 5... 5 já foram, restam Já 14 foram, para o Guarani. Então, eu acredito que com 25, 26 pontos, o time se livra do rebaixamento, porque dentro de uma série A ou B, que a gente faz sempre conta de 45, 46 pontos, né?
Eu acho que com 26 dá para escapar. Ano passado, Zenon, o Ipiranga de Erechim Sim. escapou com 21 pontos, Oi. né? Então, 7 vitórias em tese, né? Sim. Te livra da Série D do Campeonato Brasileiro. Então é isso. Então, para escapar não tá difícil, mas é necessário pontuar. O Guarani Mas precisa claro, pontuar porque claro. fez um começo de competição muito ruim. Tem 14 jogos pela frente ainda, né? É. Deve jogar 7 jogos em casa e 7 fora. Exato. Entendeu? Fazendo a lição de casa, já dá 3 a 7 e 21 pontos, Já sai. para você ter ideia. Com os 3 Né? que já somou 25, Então, dá até para pensar, quem sabe, Na né? classificação. Em brigar. Justamente, Entre justamente. os 8. Por falar em brigar, produção, coloca um pouquinho a parte de cima da tabela, que daqui a pouco, ó, 19h30, Ponte Preta e Ituano. Olha lá, tabela de cima lá, Ponte Preta vencendo, vai a 13 pontos e entra diretamente na briga na classificação. Eu acredito que a Ponte Preta vai classificar, né? Depois nos matas ali, mata-mata. Aí já é outra Já competição. é uma outra né? competição para classificação. O Zenon trouxe a vitória do Caxias contra o Retrô Sim. ontem no Estádio Centenário, 2-1. Um novo trabalho também no Caxias, né? Trocou de treinador, o Júnior Rocha assumiu. O Júnior Rocha que é caracterizado por fazer bons trabalhos de acesso, subiu a Ferroviária no passado e agora assumiu o Caxias. Caxias 2 vitórias seguidas, né? Bateu o Guarani, agora venceu o Retrô, tá com 12 pontos. É um time forte, principalmente jogando em casa, né? E como o Zenon falou, né, Zenon? Vencendo em casa, você já garante Com certeza. Garante alguma coisa. alguma coisa dentro do campeonato. Garante alguma coisa. Ganha em casa, belisca um pontinho aqui, lá fora, ou uma vitória lá fora, entendeu? E aí vai somando os seus pontos. Nós estamos vendo ali que a Ponte e o Ituano tem um jogo a menos, né? Tem um jogo a Exato. menos. Hoje completam o 5º jogo. Então é de suma importância. Não precisa nem vencer. O empate tá bom, né, Zenon? O empate já tá de bom tamanho. Se vencer, queima de fogos lá no Moisés Lucarelli. Fernando vem voltar. Fernando vai vir patrocinar feliz, essa né? queima Vai de vir. fogos aí. Vai vir, Toledo vai vai ficar feliz. Muito bem, Série C, falando bastante aí da Ponte Preta, Guarani e Ituano, que daqui a pouco tem um grande clássico aqui regional. Agora vamos falar um pouquinho, Zenon, da Série B, que os nossos amigos aqui de vizinhos também, a Ferroviária Sim. de Araraquara, vem fazendo uma campanha mediana, mas uma campanha boa. A Ferroviária tá ali no meio da tabela, ali com, se eu não me engano... São 10 pontos, São né? 10 pontos, tá na 11ª posição a Ferroviária. Ontem Surpreendente, jogou né, com o Novo Lucas? Horizontino, né? Tava perdendo de 2-0 e foi buscar o empate. Ótimo resultado, hein? Perdendo de 2 a 0 e buscar o empate e contra o Novo Horizontino, não é tarefa nada simples não, cara. Então a Ferroviária tá aí, também buscando um acesso, né, dentro dessa Série B. Ô Zenon, a Ferroviária na Série B, você que é experiente no futebol, sabe que vai ser difícil ela subir para A nesse primeiro momento. Mas qual que é a estratégia ali para ela manter ali pelo menos na B, né? Ela tem que continuar na B, né? Sim. Não, eu quero que ela suba para A. Eu desejo que a Ferroviária suba para A. A Ferroviária sempre foi um clube de tradição, de muita E a tradição. nossa audiência é muito grande em Muito, Araraquara, hein? muito. Enfrentei grande. muitas vezes aquele baita time que a Ferroviária tinha, né, com aqueles jogadores habilidosos, como o falecido Marcão, Grande como centroavante, entendeu? Sempre teve Douglas Onça, enfim, Wilson Carrasco, aquela turma que sabia jogar bola. Então eu espero que a Ferroviária consiga buscar a briga pelo acesso. Eu espero. Difícil? Sim, mas nada é impossível dentro do futebol. É isso aí. E essa ferrinha, Lucas? Ó, a disputa da Série B, Bruno, Zenon e amigos, ela é interessante, né? O Remo, do Daniel Paulista, que acabou de ser campeão paraense ontem, inclusive parabéns pro Remo, campeão paraense dessa temporada. E pros amigos ver como o calendário é bagunçado. O Campeonato Paraense terminou ontem. Já estamos E na disputa de pênalti. hein? Exatamente, foi Olha. apertado. Foi apertado. Foi. Quase O negócio foi agoniante. Foi pra quem teve no teste pra cardíaco em Nervos dia. à flor da pele. Mas, ó, o Remo tem 12 pontos, a Ferroviária tem 10 e tá na 11ª colocação. A distância do Remo, que é o 4º colocado, pra Ferroviária, que é a 11ª colocada, é de 2 pontos. É um jogo. É uma vitória da Ferroviária, um tropeço de quem tá na parte de cima, Ferroviária já encosta no G4. Pô, a gente vai ver a tabela daqui a pouquinho, mas o Goiás tem 16, lidera, vai fazer uma grande campanha no time do Goiás. Vila Nova é o 2º colocado, mas o Vila Nova tem aquela mística, né? Faz um primeiro turno bom,
segundo turno some e fica na Série B. É igual ano passado, Igual né? ano passado, igualzinho. Tava brigando lá Lá em em- cima, de Daqui a repente pouco, teve né? a queda. Então, a distância é curta e a Ferroviária, se manter nesse futebol, Vinícius Bergantin é o treinador, voltou no meio do Paulista da Série A2, a Ferroviária não conseguiu o acesso para a Série A1, que seria muito importante, mas vai ter a janela do meio do ano aí agora, também vai ser importante para a Ferroviária trazer alguns jogadores, a Ferroviária sente falta de um meia de ligação, aliás, boa parte dos times sentem, né? É escassa essa posição no futebol nacional. Mas ontem fez um jogo muito bom, um jogo competitivo, conseguiu um resultado importante jogando fora de casa lá no Jorjão, não é fácil. Mas, ó, até o Novo Horizontino ali, que é o 13º, todos têm chance de adentrar Tá o misturado. G4. Tem a tabela da Série B? Vamos ver se Tá tem a tudo, tabela da Série B. tá tudo muito equilibrado. Bruno. Olha lá, dá um zoom aí, Zenão. porque a Ó, o nossa Vila Nova vista- tem 13, é o segundo. Até o 13º, que é o Novo Horizontino, a distância é de 3 pontos. Olha lá, a Ferrinha lá. Olha Desce. que disputa, gente. Acho que é a primeira vez que a Série B, já temos quase 10 rodadas na Série B, e a distância do primeiro até o 13º é tão curta. São 6 pontos. São 2 jogos, gente. É uma surpresa a Ferroviária tá ali brigando ali, ô Zenon? Porque, Não, ó, tem Atlético Goianiense, Novo Horizontino, o América de Minas, ó. Sim. Tá na frente do América. sim, É uma Série B competitiva, hein? muito competitiva. Os times equilibrados, eu te Curitiba, diria, Atlético entendeu? Paranaense. Então, ó, campeão brasileiro, É. Curitiba. Goiás também é outro clube de muita tradição. O meu Avaí tá lá, ó, em 3º lugar, né, brigando. Leão Pelas- da Ilha vem forte pra subir bem esse ano, hein? forte. Agora, o outro, em compensação, o rival, né, que tá na Série C, o Figueirense, Aí deixa tá lá quieto. com 1 ponto. É o Lanterna, né, da Série C. Lanterna na Série C. Mas o Avaí tá dando conta do recado, cara. Muito bem. essa- 2 leão ali, ó. É, exato. 3º e 4º lugar. 2 leões. O Dois. Santa Catarina e o Olha lá, do e o Pará. Remo. Você tava falando de decepção, Bruno Zurk. Ó, Atlético Goianiense, América Mineiro, por enquanto, né? O próprio Criciúma, que até Vamos olhar um pouquinho a parte 2 de anos baixo atrás da tava na tabela, Série A. produção? Vamos ver. olha onde estão. Olha lá. Né? Atlético Goianiense em 12º também, com 10 pontos. Criciúma com 6. Ó, o Botafogo de Ribeirão Preto, com 5 pontos ali na rabeira do Z4. E aí, por enquanto, o Volta Redonda, que subiu da Série C para a Série B, tá na 17ª. O Atlético, que também veio da Série C. E o Paysandu, que também veio da Série C há 2 temporadas, né? Ano passado esteve na Série B. Mas 2 times que subiram da C para B ano passado estão ali na zona de rebaixamento. Mas se a gente tem uma disputa boa, alguns times que podem adentrar ao G4, algumas decepções no meio desse caminho aí. Uma delas, esse time do América Mineiro, que sempre foi muito forte na Série B e, por enquanto, tá patinando aí na competição. Tô vendo ali que é uma competição muito forte. Atlético Paranaense também lutando para voltar ao futebol de elite. Atlético que demitiu o Maurício Barbieri, ainda não fechou com o novo treinador. Tomou 4-1 do Botafogo semana passada em casa. Né? O Botafogo tá lá embaixo, né? Foi a primeira vitória do Pantera no Campeonato Brasileiro da Série B. Os companheiros aí de Ribeirão Preto. E para você ver o nível, né, de competição. Não tem, vai pegar um time lá de baixo da tabela. Não tem muito isso não. Se não jogar redondinho, vai acabar se surpreendendo. Muito bem, Lucas. Lucas sabe tudo aqui também do futebol, principalmente aqui do nosso interior. Ó, você que é fã de esporte, aqui na tela da TV Cultura Paulista, segue as redes sociais TV Cultura Paulista, também Visão de Esporte, as redes sociais do Danilo Palma SP, e já manda seu recado pelo WhatsApp, que é 19996817111, tá aqui na tela aqui, manda seu WhatsApp, manda qual que vai ser a surpresa que o Danilo Palma vai mandar aqui na próxima semana no Visão de Esporte. E já divulga, você que é fã, já divulga o link, que toda semana estamos ao vivo aqui na TV Cultura Paulista. Muito bem, falamos da Série C, Série B, agora, ô Zenon, teve time aí, clube aí que perdeu a invencibilidade, fazia 10 jogos, invicto Brasileirão, vencendo muito bem, uma campanha muito bem pela Libertadores. O Tricolor Paulista enfrentou o Palmeiras, que Palmeiras é difícil ganhar do Palmeiras, viu? E perdeu a invencibilidade aí nos minutos finais ali, perdeu pro Palmeiras naquela... É um tapete, viu? Eu nem vou falar que é gramado, é tapete aquilo. Você assistiu esse tapete. jogo aí, Zenon? Assisti parte desse jogo, sim. Jogo bem disputado. O Palmeiras
teve um domínio da partida, teve 60% de posse de bola, muitas chances, mas o Everton teve que trabalhar também, porque o São Paulo teve algumas chances que poderia ter aberto o placar antes do Palmeiras, só que o Everton fez ótimas defesas, né? E aí veio o bumbum do zagueiro do São Paulo, dando condição para que o Vitor Roque fizesse o gol, cara. Será que tinha condição, Zenão? Tinha. Tenho dúvida daquela linha lá, hein? Ah, mas o bumbum do zagueiro Não é possível. do São Paulo deu condição, cara. Não é possível. Ô, Lucas, Na revisão do VAR ali, a É. traseira do zagueiro do São Paulo Sim. deu condição. Naquela linha tridimensional que vem de cima para baixo, tava o bumbum lá do zagueiro do São Paulo, cara. ô, Do Lucas, Pegarese. e esse contrato milionário aí do Roque, Vitor Roque, né? Fez o gol da vitória, São 3 gols já, hein? É, rapaz. Mas- 3 gols. mas tem bastante gente criticando ali, Zenon. Ah, o pessoal critica. Meu Deus, critica muito. Critica velho. é fácil, cara. Eu quero ver aí lá dentro. Decidir Fazer, clássico. jogar bola. Entendeu? Eu quero ver entrar lá dentro, tá? O Vitor Roque, ele não faz gols, mas ele abre espaços pros companheiros. Ele é diferente mesmo, Lucas? Ó, primeiro de tudo, né? Muita gente coloca o Vitor Roque como o homem-gol do Palmeiras. Ele foi esse cara no Atlético Paranaense, mas ele precisa de um companheiro para ajudar ele. O Vitor Roque não é um centroavante. Ele é um segundo atacante. Ele precisa de um cara que possa aproveitar dessa movimentação que ele faz no campo, como o Zenon colocou muito bem, porque depender dele como homem de referência, apesar da força, apesar da velocidade dele, ele é um cara que se movimenta muito, ele é um cara que vai abrir espaço para o meio infiltrar, para o lateral aparecer dentro da área. Ele vai fazer gol? Vai fazer gol. Mas se eu fosse o Abel Ferreira, colocaria pelo menos mais um atacante, pode ser até o Flaco Lopes. Dá para jogar os dois. Sim. O Vitor Roque se movimenta, o Flaco Lopes mais preso dentro da área, ou o Palmeiras então vai atrás de um outro Esse é o centroavante. gol. Aí. Que defesa do na Rafael. janela. Mas o Vitor Roque é oportunista, tá no lugar certo, na hora certa. Fez um gol muito bonito Olha o contra árbitro. Cerro Porteño. O árbitro deu Deu impedimento. impedimento. Deu impedimento. E agora ele vai Olha lá. validar o gol depois da revisão do VAR. Mas o Palmeiras retomando, né, aquela competitividade, né? Campeonato de pontos corridos, campeonato de regularidade. Como o Palmeiras é um time regular, ele pode perder um jogo aqui ou outro, né? Em Copas isso acaba ficando, acaba atrapalhando, porque em Copa, muitas das vezes, você perde um jogo, tá num dia ruim, você é eliminado. Pode acontecer numa Copa do Brasil, numa Libertadores, foi o que aconteceu no Paulista esse ano. Mas quando é um campeonato de regularidade, a gente vê o efeito Abel, o efeito Palmeiras, que é um time muito competitivo e é líder do Campeonato Brasileiro de novo, né? O Zenon, por falar em líder, o Palmeiras tem 19 pontos com 24 disputados. Daqui a pouco a gente vai analisar a tabela. Mas assim, o Palmeiras é um time difícil, né, de ser abatido, né, Zenon? É um time bem montado, bem consistente, eu te diria, viu, ô Bruno? É um time que joga há muito tempo junto e isso dá uma vantagem para o Palmeiras, de sempre ter aqueles mesmos 11 para jogar. Isso é importante. Então, só no olhar, você já sabe o que o seu companheiro vai fazer. E o Palmeiras está vivenciando isso, entendeu? É um dos candidatos à conquista do título. Junto com o Flamengo. O Flamengo também vem fazendo uma ótima campanha. O Flamengo é um timaço, né? O Flamengo é um timaço com De Agora, Bruno, Arrascaeta. tem um porém sobre o Palmeiras, que é a saída do Estevão, né? O Estevão Final é final de junho, de junho, ele né? sai, vai pro Chelsea. E assim, é o diferencial desse time do Palmeiras. Quando o Estevão sair, o Abel vai ter que quebrar a cabeça e a diretoria do Palmeiras também vai precisar ir atrás de alguém, ou talvez trazer da base, né? Algum novo prospecto, porque o Palmeiras tem vencido, é um time competitivo, ok, mas o grande diferencial desse Palmeiras é o Estevão, né? Quem sabe com a saída dele, Vitor Roque não faça uma outra função, não sei. Tô aqui devaneando, imaginando. Mas o Palmeiras vai mas sentir bastante a saída do Estevão. Não pode comparar. Não. Não tem De comparação. maneira nenhuma. Com o Estevão. Não é o Estevão uma realidade do nosso futebol, ele é um craque. Muito diferente. Muito diferente. Muito diferente. Vai brilhar muito na Europa. Ele que puxa os ataques do E Palmeiras. chama a ele, responsabilidade, ele né, que Zenon? consegue criar, ele consegue definir. Palmeiras vai sentir muita falta dele, viu? O Palmeiras sempre arruma alguém ali, viu, Zenon?
Saiu um, entra outro, agora o Paulinho chegando também. Se o Paulinho recuperando, né? O Paulinho é muito importante pro estilo do Abel ali. Mas, Zenon, você que é... A gente vem falando, Zenon é um craque aqui, que hoje ele voltaria a jogar facilmente. O Renato Gaúcho, técnico hoje Fluminense? Que tomou uma paulada aí, não foi, o Fluminense? Isso, Fluminense. Ele falou assim, eu prefiro jogar, falou ontem, num gramado ruim do que num tapete sintético. Enquanto os atletas não se reunirem ali e acabar com isso, o futebol brasileiro pode acabar. O que você acha dessa declaração, Zenon? Eu acho um absurdo isso. Eu acho um absurdo, porque eu adoro jogar em campo sintético até hoje. Até hoje. Mas é diferente, Masters, né, Zenon? olha bem, eu sou Masters e adoro jogar no gramado sintético. Cara, você não tem como você dar canelada num gramado sintético. É impossível. Não mesmo. tem como. Mas a bola não pula mais, não Pula corre nada, mais. não pula nada, não pula nada. Ela tem um pouquinho mais de velocidade. O atrito Ela tem um pouquinho mais. é um pouco maior porque Entendeu? o solo é mais duro, mas isso não impede de você Cara, jogar bom futebol. Cara, eu joguei no gramado da FIFA. Gente, é uma coisa maravilhosa. É gostoso demais. Entendeu? Então eu não sei o porquê que esses caras buscam essas desculpas esfarrapadas para colocar em cima de um insucesso. É uma declaração polêmica, né, Lucas? Insucesso. Entendeu? Porque se ganhasse, não reclamaria. Não reclamaria. Eu tô com o Zenon. Essa história, aliás, já tá batido esse tema, né? O pessoal vai reverberando o assunto pra não sei pra quê também. Gente, o gramado sintético, ele veio pra ficar porque gramado natural é muito mais fácil você num gramado esburacado quebrar a sua perna, romper um ligamento. O que nós tínhamos de problema em joelho Meu Deus do com os céu. gramados esburacados, cara. Era demais, Um gramado sintético agora acabou isso. O gramado é plano, a bola rola com uma beleza. Até em jogo de chuva, Sim. né? Você evita a poça d'água, tanto problema. Gente, vamos focar em jogar futebol. O pessoal tá sempre querendo arrumar uma desculpa, como bem colocou o Zenon. Vamos parar de desculpa e jogar bola. Jogar bola. Precisa arrumar o calendário, tem um monte de coisa pra resolver. Mas deixa o gramado. Quer arrumar mais um problema? É mais uma desculpa? Nada disso. Gramado é um tapete. E é futuro, E é meu, futuro, isso é futuro. exato. Não adianta, no futuro nós não teremos mais grama natural. Essas Vai intempéries, acabar, né, Zenão? essas intempéries da natureza, elas acabam com a grama natural. Enquanto que o gramado sintético... Ele permanece. E tem outro detalhe. É menos complicado de você cuidar de um gramado sintético do que de uma grama natural. Para vocês terem ideia. Bom, eu acho que vai rolar muito ainda. É o futuro, mas vai rolar muita polêmica ainda com esse tipo de gramado. Mas esse São Paulo aí, do Zubeldia, vem empatando aí várias rodadas. 7 rodadas. 7 empates. Na Libertadores está fazendo uma boa campanha. Mas São Paulo bastante desfalcado ainda, sem o Lucas, voltando aos poucos, Oscar também. Esse São Paulo aí, o que esperar de São Paulo aí nesse Campeonato Brasileiro? O São Paulo tem um bom time, isso é inegável, cara. Ainda mais quando tá com Lucas e Oscar. É um time diferenciado. Mas foi para empatar ontem, né? Ontem era para empatar. E ontem era para empatar esse jogo. Não era para ter vencedor. Era para ter empatado esse jogo. O time de São Paulo eu gosto do time de São Paulo. Acho que ele não deve nada para outro time. Mas as derrotas acontecem. O futebol é assim. De uma hora para outra você toma uma pancada. Entendeu? Mas o São Paulo vem aí numa toada boa para mim. Ô Lucas, a decepção é o Oscar. Dizem, né, que a decepção é o Oscar. Chegou com muito status, mas assim, vamos com calma, né? Não dá pra cravar que o Oscar é uma decepção, porque quando ele tava no Paulista, morriam de amores por ele, né? Então, vamos com calma. O São Paulo precisa contratar, precisa aproveitar essa próxima janela para trazer reforços. E como bem colocou o Zenon, São Paulo não perde em nada, por exemplo, o elenco do Mirassol, que é o 12º colocado, né? Não perde em nada até pro elenco do Grêmio, né? Sim. Então, Internacional, Grêmio, enfim. Fortaleza, São Paulo é melhor que o Fortaleza. Principalmente quando tá com os dois caras aí diferentes, que é o Lucas e o Oscar. Mas o São Paulo precisa trazer novas peças, precisa de substitutos ali pro Oscar também no meio de campo. Mas tem na sua categoria de base também jogadores importantes. Tem menino destacando lá, né? Tem o Rian Francisco, o próprio Lucas Fernandes, que fez gol
Ferreira. O Ferreirinha também, que era o principal, que é ainda um dos principais nomes do São Paulo essa temporada. Agora é o seguinte, você jogar um brasileiro é completamente diferente de você jogar Libertadores. Libertadores é um torneio, teoricamente, mais curto, você não joga sempre. E o São Paulo, por esses problemas de elenco, vai ter que se decidir uma hora. Se vai focar na Libertadores, vai acabar desfocando no brasileiro, vai sofrer no brasileiro. Ou vice-versa. Se deixar pra pontuar mais no brasileiro, pra não estourar o elenco, vai ter que poupar na Libertadores. Aí é necessário fazer uma escolha, né? É o dilema das grandes equipes aqui do Brasil. Muito Se bem. você não tem elenco pra jogar, você tem que definir um objetivo pra temporada. E quarta-feira, Zenão, São Paulo enfrenta o Libertad do Paraguai na Libertadores, no Morumbi lotado, e a chance de Vai pegar a ganhar, classificação. vai ganhar. São Paulo é muito forte na Vai Libertadores, ganhar, né? vai ganhar do Libertad. Vai ganhar do Libertad aqui. Tranquilo. Não tranquilo, não tranquilo. Mas vai vencer o Libertad, sim, eu acredito. Se ele apresentar esse futebol aí, ó, que apresentou contra o Palmeiras, vence o Libertad. Quarta-feira volta o Lucas. Inclusive o Lucas, ô Zenon, ele foi poupado desse jogo. O Zenon não gosta da palavra poupado, né? Ele foi poupado desse jogo exatamente por causa da grama. Por causa da grama. Exatamente. É um absurdo isso. É ridículo isso. Já pensou Ele São- falou isso pro técnico que não queria jogar? É, Ele queria ser poupado. Ele falou? A comissão resolveu ali, né? Resolveram. É. Não, porque pelo jogador eu tenho certeza que o Lucas jogaria contra Ué. o Palmeiras. Mas comissão técnica avalia e quer Gente, encontrar motivo, nesse momento, assim, né, dessa situação, você tem que conversar com o atleta. né? Você tem que falar, ó, você quer jogar ou não? Você tá afim de jogar ou não? E o Lucas joga, Essa é a conversa que você tem que ter com o atleta. e o Lucas joga bem com o Palmeiras. Joga. Sim. Você vê, o Oscar foi um dos melhores jogadores de São Paulo. As melhores jogadas do São Paulo foram criadas pelo Oscar. Jogador grande, né? Ah, que é isso. Sabe o que faz com a bola, pô. Muito bem. Sabe o que faz com a bola. Ô Zenon, então quarta-feira São Paulo joga em casa contra o Libertad. Ganha o jogo, né? Ganha o jogo. Ganha o jogo, Lucas? São Paulo. Ganhou o jogo. São Paulo ganhou de 2-0 desse time do Libertad, jogando lá, no Paraguai. Imagina o que vai fazer no Morumbi lotado. Né? Até eu jogando pelo Avaí já ganhei desse time, pô. Então, Eu rapaz. jogando olha aí. pelo Avaí lá em 1974. Olha aí. Bom, 50, Ganhamos do Libertad. 50 mil torcedores. Vai ser uma festa no Morumbi. Quarta-feira, 21h30, São Paulo e Libertad do Paraguai. Ô Zenon, quem vem fazendo uma festa também, muito bonita, é o time de Mirassol. Sim. Retornou ao futebol. Retornou não, né? Primeira vez, né, Lucas? Que Primeira vez. Que faz Primeira parte vez da- na história da Série A. na Série A do futebol de elite. O Mirassol jogou com grande festa a sua torcida, venceu o Corinthians, com uma cavadinha polêmica do Memphis. Vitória importante. Você assistiu esse jogo, Zenon? Como é que foi Eu esse vi jogo? parte aí? desse jogo. O Mirassol, cara, o Mirassol já tá num patamar elevado, não é o Mirassol patamar baixo. O Mirassol já vem fazendo grandes campanhas nas competições que ele disputa. Então eu não acho Não é nada de surpresa? anormal. Nada de anormal essa vitória do Mirassol sobre o Corinthians. Nada de anormal. Entendeu? Teve a cavadinha do Memphis, mas é uma tática que ele tentou usar. E o Walter, eu atribuo muito mais méritos ao Walter do que propriamente um desrespeito do Memphis com o time do Mirassol. Aí vai esses bobão aí do time do Mirassol, Só ficou olha bravo, lá, Zenon. ficou bravo com o Memphis. O futebol tá virando um mimimi, rapaz. Desrespeitou, Lucas? Cara, o futebol tá acabando. Vou falar o português bem claro. O futebol brasileiro tá acabando. Aonde que isso foi desrespeito do Memphis? Para. Louco Abreu, em 2010, na Copa do Mundo, nas quartas de final de Copa do Mundo, classificou o Uruguai contra a Gana, dando cavadinha. O próprio Walter, goleiro. Para, gente. Para, gente. Vamos parar. Para com isso, Não para. pode mais subir na bola, Ô, eu não peguei. pode mais provocar. O que é? Futebol é isso. Futebol brasileiro se caracterizou por isso. Vai no amador. Vai no futebol O amador. amador tem. Vai no Masters. Cara, O próprio Zenon joga. Ele é prova viva. que é isso? Provocação, desde que dentro de campo, que o que tá dentro do campo fica no campo. Agora, sabe o que tá acontecendo hoje, Bruno Zurk? Muito amigos? mimimi? Mimimi demais. Pessoal quer levar pro pessoal o que tá acontecendo dentro de campo, gente. Na arena, dentro do gramado, desde que cumprindo a regra do jogo, vale tudo pra vencer. Se você tem recurso, você pode dar um chapéu, pode dar uma caneta.
Onde que isso é desrespeito? Agora, se essa cavadinha for desrespeito, gente, acaba o futebol. Acaba o Não futebol. sei se a produção consegue voltar o pênalti. Ô Zenon, vamos analisar esse pênalti do Memphis aí. A produção Sim. voltou. É o Walter, né? O goleiro, né? Eu volto. Volta. Ex-Corinthians, inclusive. Ex-Corinthians. O Walter teve ali um reflexo lá, ó. Foi Sim. rápido. Porque foi difícil essa cavadinha ele voltar. Ele foi e Com voltou certeza, ainda. porque ele já estava indo pro lado direito. Olha lá. Entendeu? É mais mérito do goleiro, né? Mais mérito do goleiro, que teve ali uma flexibilidade Olha lá. para retornar e fazer a defesa. Olha lá, ele caiu. Olha lá. Entendeu? Ele se contorceu todo para defender essa penalidade. Entendeu? Então, parabéns para o Walter, que fez essa grande defesa. E o Memphis tentou usar uma tática que, infelizmente, não deu certo. Ô Lucas, o Dorival comentou que ia conversar com o Memphis ali Gente. nos bastidores. Mas o Memphis, pessoal, isso é uma informação, tá? O Memphis já fez isso em vários jogos, inclusive na seleção da Holanda. Se a gente puxar, e não sei se a produção consegue puxar, ele tem cavadinha na Tem, seleção da cavadinha é Holanda. um recurso dele. Eu acho que não foi ali um Para. desrespeito, né? Eu Nenhum. acho- Nenhum, pô. Nenhum. E esses caras, então, que bate pênalti que nem um cabrito. Que vem pulando que nem um cabrito. Desrespeito. Hã? Desrespeito é você, em final de campeonato, jogar um pênalti na lua e achar que isso não tem problema. Isso é desrespeito. Agora, dentro de um jogo de campeonato brasileiro, você tentar cavar pra enganar o goleiro e fazer o gol, objetivamente, cadê o desrespeito nisso? Cadê o desrespeito nisso? Agora, aí veio o Rafael Silva, né? Que nem tava no jogo, veio postar lá, falar que admirava o Memphis e que não admira mais, e que ele não tem respeito, não tem muita ridículo. para. Ridículo. Ridículo a postura dos Ridículo. jogadores do Que Mirassol. é isso? Ridículo essa postura de jogador que acha que não pode ser mais provocado em campo. Pô. Não quer ser provocado, não vira jogador de futebol. Já não pode subir na bola, né? Não, para, gente. Não pode mais subir na bola. Daqui a pouco vai ser proibido fazer gol. Não, é. Porque é determinada- tudo. Não até pode determin- driblar mais. Não pode driblar mais. Você vai ser na cara do goleiro, vai ter que abaixar a cabeça e dar um balão pra cima. Porque se você driblar o goleiro, a galera vai achar que é desrespeito. Gente, bota a mão na consciência. Futebol pentacampeão do mundo, o único pentacampeão que é o brasileiro, caracterizado pela ginga, pela arte, que Zenon fazia em campo, que Pelé fez em campo. Isso é desrespeito, que Garrincha fez em campo. Para, gente. Então, Vamos- aquele gol que eu fiz contra o Internacional Para, gente. Foi- Meu Deus foi- do céu. foi um desrespeito. O gol que eu fiz contra o Inter. O Não, gol- o pessoal ia pegar você esse jogo ainda. né? Hein? Já pensou se fosse o atual hoje? Então, Não, o toque Ó, de calcanhar você que não o ia sair do Zenon... É. O toque de calcanhar o que o Zenon Magrão. deu pro Magrão na final em 83 contra o São Paulo. Foi desrespeito, Pô, Zenon? os caras iam me bater? Era o seu único recurso na jogada. Não ia sair do estádio. Para, gente. Vamos parar, vamos parar. Não, então- Mas o jogo em si, Zenon, Oi. o Timão perdeu fora de casa ali, o Sim. Mirassol tá fazendo uma boa campanha. O que aconteceu com o Corinthians, Zenon? Ele jogou completo? Eu não sei se o Yuri Alberto jogou. O Yuri Alberto acho que não jogou, né? Não, o Yuri não jogou o Yuri jogo ontem, não. Não jogou. Bom, o Corinthians, alguns desfalques, hein? Importantíssimos. Garro, por exemplo. O Yuri. Eu acho que tinha mais uns 2 jogadores também com O problema. Carrilho não jogou ontem, Então, né? esse O Martínez também não Esse jogou. Carrilho, esse cara Faz a diferença. é né? aquele que faz as jogadas acontecerem. Esse Carrilho. O Carrilho. É venezuelano? Ele é peruano. O venezuelano é o Peruano. Martínez, que é Isso. companheiro dele no meio Entendeu? campo. Então, faltaram algumas peças. E quando faltam algumas peças, a engrenagem não funciona. E o Bruno Zur, que o Corinthians jogou com uma equipe alternativa, entre aspas, porque na próxima quinta-feira joga a vida na Copa Sul-Americana. Aí Não, calma, Lucas, aí é o O seguinte... Corinthians, calma, Lucas, o Corinthians, ele não pode viajar. Porque parece que pesa ali a vitória. Então como é que você vai jogar com um time alternativo pensando na Sul-Americana? Desculpa te cortar, mas não, pode mas falar. você tem razão no que você está comentando, porque é o seguinte, o Corinthians pode ficar fora da Sul-Americana contra o Racing. E acredito eu que o Dorival poupou alguns jogadores para esse jogo contra o Racing de Montevidéu. lá no Aonde vai Uruguai. ser? Vai ser em Montevidéu. Ah, mas é o Racing genérico. É o outro Racing, não é o, genérico. não é o de Alvejaneda, não, Não, é o do Uruguai. Aí seria complicado. É, se fosse da Argentina... Ah, ia seria pegar. complicado. Agora, pra mim não fez sentido a escalação do Corinthians ontem. Porque o Racing, gente, com todo respeito ao time uruguaio, é o time mais fraco do grupo. Esse time que jogou ontem contra o Mirassol venceria o Racing lá, né? Por que não jogar com o time titular no Brasileiro e poupar contra o Galo? Porque, gente, todo respeito, qual é o objetivo do Corinthians? É ganhar a Sul-Americana?
O Corinthians quer ganhar essa Copa Sul-Americana? Pra mim, seria muito mais E aí, Zenão, quer produtivo ganhar, ir bem no brasileiro. Sempre é bom ganhar. Já foi campeão paulista. Sempre é bom ganhar. Sempre é bom ganhar. Qualquer competição que você entre, você tem que entrar não para participar. Você tem que entrar para competir e para tentar buscar o título. É, muito Eu bem. penso assim. O Zenon, e o Corinthians, time alternativo contra o Mirassol, o Lucas já mencionou aí. E sei não, hein? Eu acredito que pode sair fora da Sul-Americana e aí vai restar apenas o brasileiro, né? E a Lucas? Copa do Brasil, E a né? Copa do Brasil. O Corinthians ganhou do Novo Horizontino agora, primeiro jogo das oitavas, 1-0, e daqui 2 semanas enfrenta o Novo Horizontino na Neoquímica Arena. Ô Zenon, já viu mudança aí com o Dorival Júnior? Não, Já deu pra ver alguma coisa? não, nada. Ué, mas mudou o técnico pra mudar o time. Não, mas não mudou nada. São a mesma tática, a mesma estratégia. Eu não vejo nada de diferente. E aí, Lucas? O Corinthians apresentou um bom jogo contra o Inter, mas nada diferente daquilo que o Ramon Dias poderia ter feito, né? Então, por enquanto, eu tô com o craque Zenon. O Corinthians não apresentou nada de diferente. Aliás, foi a primeira derrota do Dorival O Júnior. que, no que você comando acha que ele vai apresentar do de Corinthians. diferente? Não, Me diga. ó, O que é? eu Me diga. eu vou voltar é no- aquilo que ele fazia na seleção brasileira? eu vou voltar no Memphis. É aquilo? Vou voltar no Memphis, que o Memphis comentou, antes do Ramon sair, que o Corinthians ainda não tinha um padrão técnico, um padrão tático. Ele questionou o técnico Ramon. E agora chegou o Dorival Júnior. Eu não dou 2 meses pro Memphis fazer o mesmo comentário acerca do Dorival. Atual campeão, Ah. Copa do Brasil pelo Flamengo, Copa do Brasil pelo São Paulo, Eu queria Seleção ver ele brasileira. lá no Ibis. Seleção Se ele brasileira seria campeão. e agora no Corinthians. Foi pra Zenão. treinar o Guarani aqui, ver se é campeão. Vamos ver. Eu sou da seguinte opinião, cara. Quem faz o jogo acontecer são os jogadores. São os atletas que você coloca em campo. Se você colocou o que tem de melhor dentro de campo, esses atletas vão resolver o problema. Não adianta técnico pegar a pranchetinha e falar pro Memphis, você vai correr por aqui, você vai correr... Ô, Yuri, você vai correr por aqui. Você acha que o cara não sabe o que faz dentro de campo, rapaz? Mas ele tá ali Ô. pra arrumar, né, Zenão? Arrumar o quê? A técnica, a tática. Hã? Não tem que arrumar? Cara, é colocar cada um na sua posição, que cada um sabe o que faz. Olha lá, Lucas. Não, tá certo. O jogador em campo é quem decide. E, aliás, o Corinthians sofreu muito pela falta de jogadores de qualidade, principalmente no meio de campo. Sem Carrilho, sem Martínez, sem Garro, com Ranielli, com Maicon, que já tá... o Maicon correndo parece que tá com 40 quilos nas pernas, gente. Então, como o Zenon falou, treinador, ele vai impactar sim, se ele colocar o jogador para fazer a função que ele faz, tranquilo, dentro da posição dele. Treinador que começa a inventar demais, o resultado não aparece. Ponto. Técnico de futebol serve para agrupar, fazer um bom ambiente entre os atletas. Muita conversa, entendeu? Mas no sentido de unir os atletas. É isso. Unir os atletas. Não de ensinar atleta a jogar bola. Não de ensinar atleta a jogar bola. Eu respeito muito os técnicos de futebol, porque eles são responsáveis por essa situação. De vestiário, conversar com um, conversa com o outro. E vamos que vamos, cara. Vai, pode fazer o que você quiser, mas volte para sua posição e tudo mais. É 15% no máximo que eu dou para um técnico de futebol sobre um resultado positivo. Muito bem, Zenon. Falando bastante aqui do Corinthians. Ô, Zenon, definiu. Quem? Saiu a fumacinha branca lá na CBF? Saiu na CBF. Ah, tá. Definiu. E por falar em técnico, Zenon, o italiano vai assumir a seleção brasileira. Pentacampeã sem ter Pentacampeã, tido um estrangeiro dirigindo a seleção brasileira. eliminatória até o final da Copa do Mundo 2026. Carlos, como é que é? Anuncia aí, Lucas. Dom Carlo Ancelotti, né? O novo treinador da seleção brasileira. Olha ele aí, ó. Olha o homem O na homem é tela. fera, aí. Zenon. Eu achei que ele fazia parte da tábula redonda, cara. Ô, Zenon, você comentou do Dorival Júnior. Ele vai fazer a diferença na seleção? Não. Como não, Zenon? Não. Ganhou a Champions Não vai mudar League, nada. 5 Champions League, depois o Lucas vai puxar lá. Ó. Clube é clube, seleção é outra coisa. Campeão, todas as ligas. Clube é clube. Por que ele nunca foi técnico na Europa, cara? É isso que me deixa indignado. A Itália não... Não é Itália. Ele podia ser técnico da Inglaterra,
técnico da Bélgica. Da Alemanha, da ele já Alemanha, trabalhou enfim. lá. Enfim. Esse namoro, a CBF, esse namoro, vem assim, desde o ano passado, né? Depois que pegou o Fernando Diniz, Exato. foi trocando e nunca dava certo. Agora sentaram, bateram o martelo. Alguns milhões ali vão rolar, viu, Zenão? Milhões? Alguns milhões ali. Põe euros. Mas, Vocês Lucas, querem detalhes do contrato do Ancelotti? Em primeira mão aqui no Visão de Esporte. vamos lá, ó. visão de esporte na Vamos TV lá. Cultura. Aqui, Vamos lá. aqui é informação, ó. $900 mil mensal. 96, Meu Deus do 5,4 céu, milhões que de reais isso. mês. Gente, céu. Mais um bônus de 5 milhões de euros. Olha o euro aí que o Nossa, Zenon mãe falou. do Se vencer a céu. Copa 2026. Parece A que federação, passa fome. a CBF vai dar um jato particular para ele. Olha, Zenão. Para visitar a família Na Itália, lá na Europa. fazer o... E existe a possibilidade de um amistoso aí contra o Real Madrid assim que ele assumir a seleção brasileira. Só um detalhe aqui importante, né, dentro desse assunto que o Zenon trouxe. O Ancelotti, sabe onde ele estava antes de assumir o Real Madrid? No Everton da Inglaterra. Depois que ele sai do Bayern de Munique, o Ancelotti ele passa por um período de ostracismo, né? Ninguém mais confiava no Ancelotti. Eu acho que, claro, o Real Madrid teve seus méritos aí nas conquistas, o Ancelotti teve seus méritos nas conquistas de Champions League e Mundial de Clubes pelo Real Madrid depois que ele voltou. Mas eu acho que mais o Real Madrid ajudou o Ancelotti a voltar a se tornar esse grande treinador do que o Ancelotti ajudou o Real Madrid a voltar pro topo. Porque o Madrid vai voltar pro topo de qualquer jeito. É o grande time do planeta, o Real Madrid. Agora, o Ancelotti, gente, tava largado na Premier League, esquecido lá no Everton. Saiu do Everton, quase caiu na Inglaterra, depois veio pro Real Madrid e aí o resto é história. Tô com o Zenon, gente. Bom, é muita mídia pra pouca efetividade. Faltando apenas 2 minutinhos aqui no Visão de Esporte na TV Cultura Paulista. Ô Zenon, imagina o italiano assistindo... Porque ele tem que assistir os times brasileiros, né? Ele vindo assistindo o São Paulo e... São Paulo e Mirassol. Aquele número Mirassol. 7 ali, quem é? Aquele número 2 lá. Ô, Como é que vai ser? vai ser assim. E Mirassol... Sabe quem é que vai convocar um a sábado à seleção tarde. brasileira? Ah, O pessoal da CBF. Não pessoal da duvido CBF. nada. Entendeu? É o pessoal da CBF não tem como ele acompanhar, que né? vai escolher aí os 24. Eu acredito que ele vai olhar o Flamengo. O Flamengo é referência Sim. no Brasil, Palmeiras. Mas não tem como ele ver o Alisson. que tá Ele não correndo tem no São conhecimento Paulo. nenhum Nenhum. dos clubes brasileiros, Não cara. tem. Não tem. Ele vai ter que começar a ver os jogos para depois sim tirar alguma conclusão. Não era mais fácil pegar o Zico? Pegar o Zico para ser técnico da seleção brasileira? Um cara que tem todas esses títulos que ele tem, o Zico teve também. Tem todo o know-how. Pegou a seleção Caramba. japonesa e colocou no radar Ô. do mundo. Pegava o Zico para ser técnico da seleção brasileira. Um cara que é respeitado no mundo. Ô, Zenon, quem foi o técnico que você olhou e falou, nossa, esse causa um silêncio no vestiário? Chato. Chato. Será que esse cara aí não é pra isso? Ah, sei lá, Aquele meu. silêncio Eu no não posso, vestiário, não. ô, Lucas? Eu não posso Ele analisar chegar e o cara. todo mundo falar assim, ó, o homem chegou. Trazendo para o contexto europeu. Isso vai acontecer de fato. Eu acho que até agora... Que ele porque barrou, ele barrou Hendrick, Porque ele barrou... tem isso também. Jogador brasileiro... O Neymar não teve também algum negocinho com esse cara, não? Não sei. Não, ele Não? teve com o Jorge Jesus. Mas do jeito que o Neymar anda, pode acontecer. Não, mas... Aliás, o Neymar aprovou a vinda do Ancelotti. Agora, Vinícius Júnior, Rodrigo, Rafinha, galera da La Liga lá, Ian Couto pode voltar, ele ligou pro Casemiro, volante do United, deve voltar para a seleção brasileira. Os jogadores brasileiros vão olhar de baixo para cima, é uma figura de respeito, ponto. O que vai acontecer daqui para frente, só o tempo vai dizer. Não, Luca- e tem o detalhe, né? Que ele vai ter que trazer um tradutor. Então, o que ele vai passar... Italiano, né? O que ele vai passar pros atletas é o seguinte, falar lá pros caras lá que... E se o cara passar outra informação? Então, e o cara começar a passar coisa Não, mas diferente. tá dentro do processo de vinda dele o português, né? Em algum momento ele vai ter que aprender alguma coisa em português, mas a galera entende bem porque ele fala o espanhol quase como português também, né? O Lucão, Ancelotti. Chegamos ao fim, Lucão. Muito Uma hora bom, passa rápido, né? Passa muito rápido, mas agradecer
a você, Bruno Zurk, a galera aqui da TV Cultura Paulista, o craque Zenon, sempre uma honra estar do lado dessas feras, passando um pouco aí da nossa visão e aprendendo, principalmente, a enxergar o futebol de uma outra maneira. Obrigado, gente. Valeu, Zenon. Até segunda. Valeu, Bruno. Valeu, Lucas. Um abraço a todos. Que todos tenham uma boa semana, uma ótima semana. E estamos aqui para falar de futebol, tá bom? Um abraço. Muito bem. Muito obrigado pela sua participação aqui na TV Cultura Paulista. Semana que vem estamos de volta aqui com Visão de Esporte ao vivo. Opa, quinta-feira tem Visão também. Ao vivo aqui na TV Cultura Paulista. Um forte abraço, fique com Deus e tchau, tchau.